Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos para mais um vídeo que foi criado a partir da dúvida de um aluno. Mais um aluno que nós tivemos aí na semana passada, o aluno Pires aqui de Santa Catarina. Ele teve problemas de disparo do DR em um cliente que estava funcionando normalmente, ele entregou a instalação havia alguns meses e estava tudo certo. De repente o cliente começa a reclamar para ele que quando liga a fritadeira, o DR desarmava. Mas o fato é que ele fez todos os testes e chegou à conclusão de que realmente era uma falha no circuito elétrico da fritadeira que desarmava o DR, certo? Aí eu comentei com ele que tinha como ele fazer um teste de isolamento, Não seria um teste bem completo, aquele teste com a medição profissional, com o megômetro, cara? Porque aí seria mais certo, mais garantido, mas com o próprio alicate amperímetro e com o multímetro, multiteste, você também tem condições de avaliar o isolamento que tem entre os polos de alimentação do equipamento e o pino terra, tá? Que é por onde a fuga da corrente está indo, e está ocorrendo aí o desarme do DR, certo? Então, devido a dúvida do aluno Pires, eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, e colocar um pouquinho mais de informações, tá? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui alguns equipamentos eletrodomésticos, tá? Aqui nós temos um micro-ondas, aqui um monitor TV, um computador, ali nós temos uma máquina de espremer suco de laranja, tá? Onde eu vou estar fazendo a troca do cabo para vocês ali, vou explicar para vocês a importância do aterramento para esse sistema aqui. Então aqui nós vamos ter uma aula bem prática aqui, pessoal, dessa parte aqui. Aqui eu vou fazer testes com vocês, inclusive vou utilizar o multímetro, vou utilizar o alicate amperímetro, E aí vou dar as particularidades, como que você deve fazer esse teste aí, tá? E também, como que você confecciona um cabo, com 3 pinos, com fase, neutro e terra, ou que seja de 2 fases e o terra, pelo menos, Aqui em Santa Catarina, nós normalmente utilizamos equipamentos elétricos fase neutro, Mas eu sei que em São Paulo e algumas regiões do Brasil, se utiliza 2 fases para 220, certo? Então, normalmente vai as 2 fases no pino e tem o pino terra, que é o pino comum, Então, vou ensinar para vocês como é que nós ligamos esse cabo, Até vou fazer a substituição na prática desse eletrodoméstico aqui. E no final, galera, para você que tiver interesse em saber um pouco mais da história da elétrica, da importância do conhecimento, de você realmente dominar o assunto e resolver sérios problemas com atitudes simples, com testes simples e soluções bem simples, cara, mas que resolvem a vida daquela pessoa, tá? Que já não suporta mais ver a cara de técnico, de eletricista, de loja, de lojista, ele já está com o saco cheio, Porque as pessoas não resolvem o problema desse cliente. Então, de repente, com um pequeno conhecimento que você tem ali, você acaba resolvendo. Então eu tenho uma história que aconteceu em 98 comigo, 1998, que eu resolvi rapidamente lá nesse cliente e vou contar para vocês no final desse vídeo essa história aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos acompanhar certinho, passo a passo, o que você deve fazer, Como que é o teste que você faz num eletrodoméstico, numa máquina de lavar roupa, numa geladeira, num fogão que é ligado à tomada elétrica, Enfim, todos os equipamentos que são sujeitos à fuga de corrente e provoque aí disparo de DR. Não somente esses equipamentos, galera, mas como também aquele equipamento que está dando choque, tá? Então como que você testa para verificar o problema, se tem uma solução ou se não tem. Vamos mostrar tudo isso nesse vídeo. E se você gostar, galera, não esquece de dar um like no nosso canal, Fortalecer sempre nosso canal no YouTube, junto ao YouTube. Fazer qualquer comentário aí relativo a esse vídeo, relativo a aterramento, problemas que você já teve e que você resolveu. Ok, pessoal, então é o seguinte, os aparelhos que nós vamos estar utilizando para fazer esse teste são esses aqui, que é o mais comum, na mão da maioria dos eletricistas, do pessoal que trabalha com essa parte elétrica, Esse aqui é o alicate amperímetro mais comum, no mercado, mais simples, que muita gente tem aí. Ele tem aqui a escala do ohmímetro, tá, pessoal? Que é essa escala aqui, que ela tem o símbolo do ohm, a medição de ohm aqui. Ele tem 200, que vai até 200 ohms, seria essa escala aqui. Depois ele tem a escala de 20 kΩ e depois a escala de 2000 kΩ, tá? Para você estar testando resistência de isolamento, cara, é interessante que você utilize a escala mais alta do teu aparelho, tá? Bom, nessa escala, pessoal, fica aparecendo o número 1 de infinito, tá? Circuito aberto. Quando você mede alguma resistência, faz um contato entre os 2 cabos aqui, ele vai medir, o valor da resistência desse contato. No caso aqui eu estou medindo um curto-circuito, estou fazendo um curto com as ponteiras, Esse curto-circuito poderia ser medido inclusive em 200 ohms aqui, Porque trata-se de um curto, então ele vai pegar apenas
a resistência do cabo aqui, ó. Tá aqui, então ele está medindo a resistência do cabo, né, 2 ohms, 1 ohm, 1.9, depende aqui como que eu encosto, né, o contato que eu estou dando aqui na ponteira, né, ele está medindo a resistência. Então aqui é para medir continuidade, tá? Se você quer medir isolamento, é melhor você colocar na escala mais alta do teu aparelho. No caso aqui seria 2000K, beleza? Então você vai testar com as ponteiras aqui de teste, né, eu vou explicar para vocês aqui nos eletrodomésticos, utilizando essa escala aqui no valor mais alto. Pessoal, detalhe, tá? Para quem possui esse equipamento aqui, existe no mercado, eu nunca vi, tá? Mas diz que existe, um módulo, né? Um módulo de medição de isolamento aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. WIT 261 Option, que é um opcional, né? Teste de isolamento. Aí você tem aqui a escala de 20 mega ohm e a escala de 2000 mega ohm. Isso aqui seria realmente um megômetro, tá? E aí você não vai utilizar essas duas ponteiras aqui do jeito que estão, né? Provavelmente você vai utilizar uma ponteira aqui, ó, na saída externa, mas aí para isso você tem que ter um módulo externo que vai ser conectado aqui, né? Aí tem toda uma outra história que realmente eu nunca vi, eu sei que existe porque tem aqui no aparelho, né? Mas você compraria um módulo de auxiliar, que seria o tal do 261 aqui, né? Colocaria nessa entrada externa e aí você realmente teria um alicate amperímetro com a função de megômetro, tá? Que aí realmente ele vai aplicar uma tensão maior no circuito, né? Não somente o 9 volts da bateria aqui, mas vai aplicar uma tensão superior, capaz de medir com melhor, né, com mais eficiência, né, o teste de isolamento que nós vamos fazer aqui. Porém, se você não tem, né, esse testador opcional de isolamento, você pode utilizar a escala de 2000K e proceder com os testes aí, ok? Galera, esse outro modelo de aparelho aqui, ó, ele tem a escala do voltímetro, né, contínuo e alternado, e a escala do ohmímetro aqui, ó. E também a escala do amperímetro, claro. Mas a escala que você vai utilizar para fazer a medição é a escala ômica aqui, tá? Até ele está sem bateria aqui esse aparelho, tá, pessoal? Tá? Detalhe, pessoal, para você que tem esse equipamento que só vem marcado ohm aqui, ó, e não tem valores, né? É interessante que você recorra ao manual desse equipamento para ver qual que é o valor máximo de resistência que ele mede, tá? Eu já recorri ao manual desse equipamento aqui e na escala ômica ele mede somente até 4000, tá? 4K. Ou seja, não é muito bom esse equipamento aqui para medir isolamento, né, em algum eletrodoméstico. Porém, claro, se tiver um curto, uma resistência menor do que 4K, 4000 ohms, ele vai poder estar medindo também, tá? Bom, galera, para finalizar, nós temos aqui um multímetro, tá? Que é um equipamento mais usado por o pessoal da eletrônica, né? Mas que eventualmente algum eletricista, alguém que fez o curso de elétrica e de eletrônica também pode ter em mãos um multímetro ao invés de um alicate amperímetro, né? E aí você também tem aqui a escala, né? Obviamente a escala do ohmímetro aqui, né? E é essa escala verdinha aqui, ó. Ela vai de 200 ohms aqui, ó, né? Ela vai de 200 ohms, vamos ligar ele aqui, ó. Aí mede até 2K, 20K, 200K, que seria a escala daquele primeiro alicate amperímetro, né? Aliás, aquele primeiro alicate, ele ia até 2 mega, tá, pessoal? 2000K, que seria essa escala de 2 mega aqui, ó. Mede até 2 milhões de ohms, né? Depois 20 ohms e 200 mega ohm. Com certeza eu mediria, né, se fosse fazer o teste de isolamento, vamos fazer isso daqui a pouco aqui, ó, vou estar utilizando, no caso do multímetro, a escala de 200 mega. Quanto maior, melhor, tá? E aqui no caso do posicionamento das ponteiras, né, claro, aqui no volt, ohm e ohmímetro, né, aqui no ponteira vermelha sempre aqui, né, e a ponteira preta sempre no com. Muito bem, pessoal, então o primeiro equipamento que nós vamos estar utilizando como teste agora é esse micro-ondas, tá? Que a gente vai ver aqui atrás, ó. Vamos virar ele aqui. Aqui nós temos o cabo de alimentação dele. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Alguns anos atrás, os equipamentos de eletrodoméstico, eles vinham apenas com tomadas com 2 pinos aqui, né? Que seria esse cabo aqui, que você está vendo na minha mão aqui. É um cabo com 2 pinos, né? E o cabo terra, ele vinha grudado no equipamento, ele vinha enroladinho, né? Inclusive, muita gente nunca desenrolou esse cabo aqui, ó. Nunca. A maioria, eu diria para vocês aí que grande parte dos eletrodomésticos dessa época e que estão aí hoje em funcionamento, esse cabinho continua ali enroladinho, sem função alguma, né? E aí você tem o cabo de força apenas com 2 pinos na tomada. Qual que seria o procedimento correto numa instalação como essa aqui? Seria isso aqui vai na tomada, né? Só que a tua tomada deveria ter 3 pinos, né, pessoal? 3 pinos. E esse cabo terra aqui, que é o cabo de proteção, deveria ser ligado no aterramento da tomada, tá?
Isso aqui é uma coisa, eu diria até que uma gambiarra, né? Eu nunca concordei com esse tipo de procedimento. Na verdade, deveria vir com um cabo com 3 pernas, né? Com 3 cabinhos aqui dentro, né? Sendo 2 de alimentação, fase neutra, 2 fases, e um de proteção, que é o terra. Como isso aqui é um procedimento normal que sempre aconteceu, né, galera? Não é só agora, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou cortar aqui, vamos medir rapidinho aqui pra gente ver. Então aqui nós temos o pino terra, né, pessoal? Isso aqui deveria ser ligado então na tomadinha, né? E aí, caso ocorra um problema elétrico, uma falha de isolamento no equipamento, ao invés da carcaça ficar energizada, essa corrente elétrica vai para o terra, né? Vai para a carcaça, eventualmente vai para o aterramento da instalação. Se você tiver um DR, ele já vai desarmar antes mesmo que a pessoa toque e leve o choque, tá? É aquela questão do aluno Pires lá que diz que está disparando o DR quando é ligado à fritadeira no circuito elétrico. Então o que está acontecendo lá? Está ocorrendo uma fuga de corrente, uma falha de isolamento, né? Que provoca o desarme do DR, tá certo? Isso, essa escalinha que você está vendo aqui, 2000K, tá? Vamos selecionar essa escala aqui. Ok, agora que selecionar uma escala, galera, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar aqui, ó, o cabo do terra, que é esse cabinho que eu acabei de decapar aqui. Você vai encostar aqui, vai enrolar aqui, ó. Pode enrolar aqui, ó, tá? Fica em contato com qualquer ponteira. Poderia ser a preta ou a vermelha, tanto faz, tá? E a outra ponteira aqui, ó, você vai encostar nesse polo aqui da tomada. Ó, se tiver bom, se não tiver problema de isolamento, ele deve ficar assim, como ele está medindo ali, ó. Fica no número 1, indicando o circuito aberto, tá? Você faz isso nesse polo e você faz isso nesse polo aqui, ó. Se nos dois polos estiver dando aberto como está aqui, esse equipamento não está dando uma fuga muito grave, né? Pode até acontecer, quando você aplica uma tensão de 220 ou 127 volts aqui na tomada, pode ser que surja uma fuga, tá? Devido à umidade, alguma coisa que está lá dentro, lá, que aí deveria ser aberto o equipamento e inspecionado, né? Mas normalmente isso não fica a cargo do eletricista, né? Ficaria a cargo do pessoal de manutenção do equipamento, que deveria fazer uma limpeza lá dentro e tal, né? Mas se você tiver conhecimento, quiser fazer, vai do seu critério, né? Abrir, fazer uma limpeza, fazer uma verificação, tá? Mas o que, como eletricista, esse aqui seria o teste, né? Que indicaria que nesse aparelho não pegou, tá? Ele já está selecionado a escala de 200 mega, né? 200 mega ohm, que é a escala indicada, né? Quanto maior, melhor. Vamos ligar o equipamento e vamos fazer um teste aqui também, tá? Mesma coisa, pessoal, ó. Vamos pegar aqui, ó, uma ponteira, vamos colocar aqui. Coloquei na ponteira preto terra, né? Como eu falei, tanto faz, né? E vamos para a medição aqui, ó. Mesma coisa, num polo da tomada, ele não acusou nada. No outro polo, ele também não acusou nada, tá? Se encostar uma ponteira na outra, cara, olha só, ele dá um curto, né? Claro. Se você encostar na carcaça do equipamento aqui, ó, aqui eu tenho um parafuso aqui, ó, aqui nessa parte metálica, ó. Você vê que o cabo terra está em contato com a parte metálica, tá? Se tivesse um problema de isolamento, ele deveria dar uma medição aqui, tá? Uma resistência, 30K, 100K, qualquer valor ali, tá? Mas como ele está dando aberto aqui, ó, então esse equipamento aqui não apresenta fuga de corrente, mesmo na escala de 200 mega ohm, tá? Tranquilo? Então seria um teste simples, pessoal. Nessa parte aqui, ó, desse eletrodoméstico, do micro-ondas, também vai valer para a máquina de lavar roupa, que você tenha lá um cabo de aterramento como tem aqui, né? Na saída lá, um cabinho enrolado lá, ou que esteja ligado na tomada, né? Se o eletricista de repente ligou. Muito bem, pessoal. Temos aqui um monitor, né? Monitor TV da Samsung, né? E esse monitor aqui, cara, aqui na saída dele, ó, você tem aqui a entrada do cabo de força, tá? Esse cabo de força, ele vem com, seria o correto para todo eletrodoméstico, vinha assim, né, cara? Com 3 polos aqui para ligação, né? Então esse cabo aqui, ele vai ligado ali, ó, né? Normal. E aí no pino aqui que vai a tomada, nós temos os 2 polos de alimentação dele, né? Que seria fase neutro ou 2 fases, certo? E no meio sempre o condutor, terra, né? Então vamos estar medindo, pessoal, nisso aqui. E também nós temos um cabo do modelo antigo aqui, ó. Esse aqui é o cabo padrão antigo que nós tínhamos as tomadas, né? Anteriormente ao novo padrão brasileiro. Mas de qualquer forma, né? Nós temos aqui o mesmo esquema de ligação, né? 3 cabinhos. Eu poderia também estar ligando esse cabo nesse equipamento desde que eu tivesse tomadas no padrão antigo, né? Que seria o 2P mais T. Mas vamos testar aqui, pessoal. Olha só. Vamos utilizar primeiro o alicate amperímetro, né? Muito bem, estamos aqui na escala do 2000K do alicate amperímetro, né? Pessoal, olha só que interessante, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar uma ponteira no terra aqui, ó.
pino do terra, e vou conectar aqui na carcaça do aparelho, ó. Ó, que seria a carcaça da antena aqui do equipamento, ó. Já está dando terra, tá vendo? Já deu, né? Tá dando continuidade aqui no teste que eu estou fazendo, tá vendo? Quando eu encosto aqui, ó, qualquer parte metálica que eu encostar desse equipamento, cara, ele tá ligado ao terra, tá? Esse aqui é normal, estou encostando no terra, então tem que dar passagem mesmo. O que não pode fazer, cara, é dar passagem aqui, ó, tá? Um dos polos da tomada aqui, ó. Aqui, ó, que não pode dar nada, tem que dar o número 1 lá. E aqui também não pode dar nada, tá? Da mesma forma, se eu encostar aqui em qualquer polo aqui e na carcaça do equipamento, ó, ele também não pode dar, tá? Nos polos aqui de alimentação, né? Ó, ele não pode dar nenhum tipo de passagem no equipamento. Para finalizar, vamos pegar o multímetro. Mesma forma, pessoal, posso encostar aqui, ó, em qualquer polo de alimentação do cabo, né? As duas pontas aqui, ó. E vou encostar na parte metálica do equipamento aqui, ó. Opa, aqui ele está dando uma passagem, tá vendo? Olha só que interessante. Vamos segurar para ver aqui, ó. Tu vê aqui ele pegou uma resistência, né? De 30 mega ohms, tá? 30 mega ohms, é uma resistência bem alta, porém ele pegou. Eu vou até tirar a minha mão dali. Pode ser que esteja pegando a minha mão, né? Não, de fato, tá, pessoal? Aqui tá pegando uma resistência de 30 mega ohms. Só que perceba o seguinte, cara, é 30 mega, né? Tanto se eu colocar na escala de 20 mega do multímetro, cara, ele não vai pegar, tá? Porque é uma resistência bem alta, cara, tá? Mas indica o quê? Indica que esse equipamento aqui tem uma resistência entre os polos de alimentação e o terra, tá? Só que a corrente que iria fluir por aqui, imagina, 35 milhões de ohms, né? Uma tensão de 220 volts dividido por esse valor não dá uma corrente suficiente para desarmar o DR, tá? Você percebeu que no micro-ondas a gente não tinha nada, né? Era infinito mesmo na escala de 200 mega. E nesse televisor aqui, ó, monitor TV, nós já temos uma fuga aqui entre um dos polos e a carcaça, né? Vamos colocar no outro polo para ver. O outro polo também nós temos, ó, a mesma coisa, ó, 35 mega ohms, tá? Ou seja, se encostássemos aqui no meio da tomada, daria na mesma, né? Ó, tá vendo? Aí você fala o seguinte, pô, tá dando passagem, então o problema tá aqui. Pessoal, esse valor alto aqui de resistência, tá? 35 mega ohms de resistência entre os polos de alimentação e o terra não caracteriza disparo DDR, tá? Para disparar DR, você deveria, na escala, por exemplo, de 2 mega ou na escala de 200K, tá? Escala de 200K, se tiver uma resistência aqui, aí sim poderia, né, causar o disparo do DR. Nesse caso aqui não, você sabe que mesmo na escala de 20 mega aqui, 20 mega ohms, se eu colocar aqui, ó, ele acaba não pegando nada, ó, tá vendo? Mesmo uma escala bem alta, ó, tá? Indicando que existe uma resistência aqui de isolamento, né, entre o terra e a alimentação, 35 mega ohms, mas não caracteriza aí desarme de DR, ok? Galera, para finalizar essa parte de testes aqui, depois eu vou demonstrar a troca do cabo lá do espremedor de fruta, né? Esse aqui é um computador, inclusive esse é o motivo da história que eu vou contar no final para vocês ali, né? Computador aí, um PC, ainda tem muito aí no mercado, apesar do grande número de notebooks, né? Olha só, pessoal, aqui atrás, ó, desse equipamento nós temos normal, né? A parte de alimentação do cabo aqui, ó, onde você pode vir com esse cabinho que eu acabei de usar no monitor ali, né? Ele vai ligado aqui, ó. E aí aqui você tem o cabo que vai à tomada, né? Certo? Indica o que para você? Que esse polo do meio, que é o terra, ele está ligado à carcaça, a estrutura metálica do equipamento aqui, ó. Certo? Tanto é que a gente vai testar agora aqui, ó, usando o multímetro aqui, aproveitando que está na mão já o multímetro, né? Ele se mantém, né? Vamos colocar na escala de 200 mega ohms, que é a escala maior do equipamento, tá? Vamos pegar aqui, ó, qualquer um dos polos da alimentação, esse aqui, ó, e vamos encostar na carcaça dele aqui, ó. Olha só que resistência que tem. Existe um isolamento, uma resistência de isolação aqui, né, entre um pino de alimentação e o terra. Mas você percebe que é um valor bem alto, né? 160 mega ohm, maior até do que o monitor, né? O monitor tinha 35, né? Esse aqui tem esse valor aqui, ó, certo? Essa corrente que poderia estar fluindo para a terra por esse valor de resistência não seria suficiente para desarmar um DR, tá? Ó, eu coloquei agora no outro polo de alimentação da tomada, tá? Outro polo aqui, ó. Só encostei e vim para cá.
ele está dando um valor de resistência bem alto. Aqui inclusive ele foi para o infinito aqui, ó. Certo? Ele testou, foi para o infinito, tá? Isso aqui pode ser até, galera, um capacitorzinho que tem na entrada de filtro, né? Que ele acaba pegando aqui no começo, ó, certo? Pode acontecer, tá? Ele tá pegando um capacitorzinho no começo aqui, ó. Muito bem, pessoal. Eu mudei aqui o cenário, né? Um cenário mais agradável aí pra gente contar a história que eu comentei no início desse vídeo. Eu não vou mostrar para vocês nesse vídeo, galera, a montagem a troca do cabo da máquina de suco de laranja, tá? Porque o vídeo ficou um pouco longo, vai ficar um pouco longo, né? Você está percebendo aí que já estamos aí com mais de 20 minutos de vídeo. Então eu resolvi contar nessa parte a história prometida no início do vídeo e vou fazer um novo vídeo que eu vou deixar um link na descrição aqui desse mesmo vídeo, vou deixar um link aqui e vou deixar também na guia de comentários, tá, pessoal? Para você que quer seguir com esse vídeo, verificar como que você faz a troca de um cabo com 2 pinos apenas para um cabo com três pinos, com terra, completo, passo a passo na prática, tá? Então deixo na descrição aqui do vídeo e também na guia de comentários, juntamente com outros links, para que você tenha acesso a essa informação importante também, né? Galera, é o seguinte, o que aconteceu comigo em 1998 foi o seguinte, nessa época eu trabalhava como técnico em telecomunicações, PABX, né, os antigos PABX, que são aqueles ramais telefônicos, telefonista, aquelas coisas todas que tinha nas empresas. Eu estava prestando assistência técnica em uma loja de informática, que era um dos nossos clientes, né, e eu estava próximo do balcão de atendimento, eu percebi a entrada de um senhor muito bravo, e esse senhor, ele estava revoltado, muito revoltado, dizendo para o cliente, né, o dono da loja, que ele queria o seu dinheiro de volta e que ele iria procurar os seus direitos e iria processar a empresa ali pela perturbação, né, pela dor de cabeça que ele tem causado na sua casa, no seu dia a dia, né. Aí eu fiquei sabendo que esse cliente tinha comprado um computador da Itautec, um computador de renome na época de 98, justamente para ter acesso à internet, estava começando nessa época aí, e ele tinha uma filha que morava na Itália, e ele queria se comunicar através de comunicadores que temos hoje aí aos montes, né, como o Skype, o próprio WhatsApp, né, Messenger, tem vários comunicadores, na época tinha, e ele comprou esse computador justamente para essa função, mas não conseguiu usar nessa função e além do mais, deu uma série de dores de cabeça que o pessoal não conseguiu resolver, certo? Então, eu percebendo ali aquela situação bem constrangedora, tá? Quem está perto lá via como é que era a situação. Realmente é um clima bem pesado e é até difícil de você se meter no meio e tentar uma solução, né? O normal é a gente ficar quieto e a briga não é comigo, vou ficar na minha e deixa o barco rolar, né? Porém, talvez pela minha ética como profissional, ou talvez em consideração ao cliente, que era uma pessoa muito gente boa, e tinha me indicado trabalhos, né? Sempre passava trabalho para mim, indicava clientes e tal, eu realmente se meti, né? E me prontifiquei a dar uma olhada nesse cliente aí, dar uma olhada na sua situação para resolver. Galera, então, só para você ter uma ideia, né? Essa história vai ilustrar muito bem a importância de você ter conhecimento na área que você atua, cara. Que você realmente saiba o que está fazendo, que você procure estudar aquilo que você faz, né? Não simplesmente fazer. Porque muitas vezes você faz no automático e aí gera-se um problema e você não tem solução, você não consegue resolver se você não tiver um bom conhecimento da área de atuação em que você está inserido, né? Seja na área de eletrônica, seja na área de informática, seja na área de elétrica, né? Comandos, a parte industrial, tudo isso aí exige bastante conhecimento, tá, galera? Então, se você estudar mais, se qualificar, você vai estar pronto a resolver problemas que aconteceu nessa história aí. Inclusive, os técnicos de informática dessa empresa não resolveram o problema, veio o técnico da fábrica da Itautec, também não resolveu o problema. Chamaram o eletricista para mudar a parte elétrica, que falaram que era falta de aterramento, né? Realmente não tinha aterramento na instalação. O eletricista fez o serviço dele também, não resolveu o problema continuou e parece que até se agravou, né? Ou seja, o cliente estava pronto a prestes a devolver tudo, cancelar. E a questão é o seguinte, né? Você que trabalha com comércio, sabe como é que é, você que trabalha como prestador de serviço, não basta você simplesmente devolver o dinheiro para o cliente e está resolvido, né? Esse cara vai ficar mal com você. Ele vai falar mal de você para várias pessoas, você como profissional não vai ficar muito bem, né? Você mesmo, independente do dinheiro, né? Então, todos vocês entendem a situação, né? Realmente a gente tem que procurar solucionar para evitar dor de cabeça, evitar uma mancha no nome da empresa junto ao mercado, né? Então, eu consegui, né,
consegui convencer esse cliente a aceitar uma visita técnica minha no local, sem compromisso nenhum, né? Se eu não resolvesse, ele não teria custo nenhum, era uma coisa descompromissada, né? E a princípio, quem pagaria pelo serviço seria o dono da loja de informática, caso o problema fosse dele, né? Se fosse um problema lá da casa do cliente, aí ficou bem acordado ali que ele pagaria o meu serviço, certo? Aí cheguei no cliente lá, tranquilo, marcamos um dia, né? Eu fui atender esse cliente aí. Já ao chegar, né? Antes de chegar na casa dele, eu já comecei a observar os arredores, se não tinha antena de rádios AM, que pode provocar interferências, se não tinha subestações de rede elétrica, distribuição de energia elétrica, também causam problemas em computadores, em comunicação, em internet, né? E não tinha nada, realmente era tranquilo, nessa parte estava passado, né? Então observem, só no caminho eu já comecei a observar. Bom, chegando aí no cliente, ele muito desconfiado, né? Ele começou a apresentar os problemas dele. Ele falou o seguinte: primeiro, quando eu comprei esse computador aqui, ó, eu passei a ter ruídos na minha linha telefônica, né? Eu não conseguia ter um telefone limpo como era antes. E também a minha Sky, né? A minha TV por assinatura, quando eu estou utilizando o computador, sai tudo fora do ar. Então, quer dizer, eu não posso, alguém estar no computador lá falando, usando a internet e alguém assistindo televisão, porque sai tudo do ar. Então é um problema realmente sério, né? Parece um mistério, né? Como é que vai sair a internet com o computador, que não tem nada a ver com a história, e a linha telefônica desse cliente ficava com bastante ruído. Bom, pessoal, isso aí para mim eu já estava acostumado, né, a resolver problemas de aterramento. Então, de cara, eu falei para ele assim, antes de chegar no local, né, esse computador ficava no quarto dele ali, próximo da sala. Antes de chegar lá, eu falei, problema de aterramento. Acho que isso aí tá dando sinais de ser um problema elétrico, um problema no teu sistema de aterramento. Aí o que esse cliente falou, cara? Cara, nem pensa nisso, porque eu chamei um eletricista de uma empresa grande aí da região, empresa de renome. Ele falou o nome da empresa, realmente é uma empresa conceituada em Balneário Camboriú. E o cara fez um aterramento exclusivo para o computador. Então isso aí não seria problema. Eu falei, não, tudo bem, mesmo assim eu vou dar uma verificada, né? Vamos lá, vamos verificar o que está acontecendo, pode ser um problema de linha e tal. Aí eu cheguei nesse cliente, cara, o primeiro teste que eu faço sempre nesses casos aí, né, quando eu trabalhava com manutenção, era o seguinte: eu colocava o meu multímetro ou o meu alicate amperímetro na escala de tensão alternada, né, volts AC, 750 volts, porque a nossa tensão aqui é 220, né? Se você tiver em 127, você sabe, coloca em 200 volts ou 250 volts o seu aparelho e beleza, né? Aí eu faço o quê? Eu pego uma ponteira de prova vermelha ou preta, tanto faz, fico na minha mão, seguro na minha mão, e a outra eu encosto na carcaça metálica do equipamento, no caso do computador. Não deve acusar tensão nenhuma, tá? Ou então algo pertinho de 5 volts, 6 volts, no máximo 10 volts ali. Tá? O bom é que fique bem perto de zero. Aí eu fui nesse cliente, primeira coisa, então o primeiro teste foi esse, né? Coloquei na traseira do computador e acusou ali uma tensão de 90 volts, cara. Aí eu falei, pô, o cliente estava perto, né? Falei, ó, aqui tem um problema, cara, essa tensão aqui no computador não deveria ser, ela deveria ser próximo de zero. Ah, mas como assim, cara? Não tem nada na elétrica, tudo funcionava sempre antes desse computador aí. Aí eu falei, ó, senhor, quando você coloca um computador, você conecta na rede telefônica, e passa a usar a internet, você compartilha duas alimentações, uma alimentação da rede elétrica e uma alimentação do sistema telefônico. Provavelmente você deve ter alguma coisa da linha telefônica ligada no teu Sky. Aí ele falou, eu pago a assinatura, eu tenho que conectar lá para liberar filme e tal, vai pela linha. Eu falei, então, talvez por isso, se houver um problema em algum dos sistemas, vai interferir em tudo realmente, tá? Aí o cara, beleza, mas olha aí, porque o cara parece que fez tudo certinho. Aí eu tive que abrir a tomada de alimentação do computador, né, para ver. Antes de abrir a tomada, eu medi certinho a questão das tensões, pessoal. Então nós temos os três pinos ali da tomada, né, fase, o neutro e o terra, ou duas fases e o terra. No nosso caso aqui era fase, neutro e terra, e existe um padrão para se ligar isso aí, tá? O neutro do lado esquerdo, o fase do lado direito e o terra do lado de baixo, considerando que o pino terra está para baixo, né? Se você virar ao contrário, inverte-se os polos, mas tem uma posição correta. Então eu fiz o teste ali, fiz a medição e percebi que estava trocado. Onde era para estar ligado o neutro estava o fase, e aonde estava o fase estava o neutro, então estava trocado. E o terra, é claro, o terra estava no meio correto. Percebendo isso, eu falei para ele, ó, aqui tem um problema de troca de polaridade, aqui de fase por neutro, que a princípio todo eletricista acha que isso não causa problema nenhum, mas quando envolve telecom, causa problema, tá? Então vou ter que abrir a tomada e verificar, e trocar, né? Aí eu abri a tomada do cliente, fio sólido, cara.
O fio terra que ele colocou não era cabo, era fio mesmo, tá? 6 milímetros sólido, bem ruim de trabalhar na tomada, tá? Eu consegui com bastante dificuldade, claro, fui lá e desliguei o disjuntor, vai que solta um fio e dá um curto ali, aí eu tô feio na fita com o cliente, né? Se eu causo qualquer problema ali, qualquer estouro, qualquer problema ali, o cara já tava com o saco cheio, né? Mas graças a Deus eu desliguei a rede elétrica, fiz o serviço, troquei o fio com dificuldade, coloquei de volta. Troquei, só simplesmente o meu trabalho foi esse, ó. Onde estava o neutro e o fase, eu troquei os dois cabos, tá? Troquei os dois fios, na verdade, de posição. Colocando corretamente, né? Neutro do lado esquerdo, fase do lado direito e o terra do lado de baixo, tá? A tomada estava dessa forma lá. Aí beleza, eu conectei tudo de volta, né? E medi novamente a carcaça do computador, que realmente acusou o valor correto, que seria próximo de 0 volt. Estava acusando ali uns 2, 3 volts ali. Bom, o aterramento que ele botou lá foi um aterramento com uma haste só, né, 2,40, esse fio 6 milímetros exclusivo para o computador. Um esquema TT de aterramento, né? Não é nem o esquema que a gente recomenda para vocês nos nossos cursos, aí para vocês que seguem o nosso canal. Beleza, tranquilo, vai funcionar, não é esse o causador do problema, o esquema de aterramento, mas sim, a princípio, essa ligação, né? Aí falei para o cliente, vamos ligar, vamos fazer os testes todos de funcionamento, coloca tudo para funcionar e verifica se a tua Sky funciona, se o teu telefone funciona bem e tal. Aí ele colocou, já estava na tomada, né? Ele ligou o computador. Ligou o computador e correu para um telefone que ele tinha próximo ali. Então ele colocou no ouvido, né? E viu que o telefone estava limpinho, não tinha ruído no telefone. Fui lá, olhei, não, realmente. Aí ele correu na Sky, né? Foi lá, ligou a TV, sintonizou um canal, sintonizou outro canal, outro. Ah, tá funcionando bem, cara. Mas ele falou, pera aí que ainda não está resolvido. Quando eu acesso a internet, quando eu conecto o modem da internet, que é a antiga internet de escada, né, aquela com modem de 56 kilobits, você usava a linha de escada, utilizava a tua própria linha telefônica, não é o sistema que nós temos hoje, né, Wi-Fi, fibra ótica, DSL, né, não tinha nada disso aí não, pessoal. Na época era internet de escada mesmo, escava, fazia aquele barulho do modem, né, conectava, bem lento, mas funcionava, tá? Com precariedade, mas funcionava. Aí ele fez a conexão e correu lá para o Sky. E, para surpresa dele, estava trocando de canal normalmente. Aí ele foi no telefone, o telefone está com barulho. Eu falei, não, esse barulho está normal, cara. Você nem deve mexer no telefone quando está usando a internet, porque é a mesma linha, né? Ah, tá, beleza, entendi, eu realmente sabia disso. Então, tranquilo, fez a conexão dele, fez a comunicação, se conectou à internet, navegou nos sites direitinho ali. O Sky dele não saiu fora. E aí, quando ele desconectou, né, beleza, ele fez tudo que ele tinha que fazer, comunicou, fez até uma troca de mensagens com a sua filha da Itália, foi motivo da compra do computador. E aí ele falou, meu filho, realmente veio um rapaz aqui, parece que ele resolveu o problema. Bom, resumindo, pessoal, eu fiquei acompanhando um pouquinho com ele ali, deu tudo certo, não tinha problema nenhum. O único defeito, depois de meses, os caras tentando resolver ali, era a troca do fio, fase para o neutro, cara. Simples assim, certo? E que gerou toda essa dor de cabeça para esse cliente aí, e que gerou essa história que eu conto para vocês aqui agora, né? Para que você entenda a importância nos detalhes e a importância no conhecimento, tá? Muitas vezes vai técnico especializado lá em informática, mas não conhece a parte elétrica e ele acaba não resolvendo o problema. Se ele tivesse conhecimento de elétrica, de aterramento, medição, como eu fiz ali, né? Ele já conseguiria de repente apontar, não que ele precisasse resolver, mas ele dissesse, ó, esse sistema está errado, chama o eletricista e manda trocar. Da mesma forma, o eletricista deveria fazer corretamente o seu trabalho para evitar problemas como esse que ocorreu aí. Certo, pessoal? Que essa história fique bem ilustre bem a importância, né, do conhecimento, de estar atento aos pequenos detalhes e que ajude você aí no seu dia a dia, no seu trabalho, que trabalha aí com instalações elétricas, com manutenção em equipamentos eletrônicos e tal. Galera, se você gostou do vídeo, né, deixa um like para ajudar o nosso canal a fortalecer cada vez mais. Comenta, né, o que você achou dessa história, se aconteceu alguma coisa com você, relata que eu gostaria de estar lendo, tá, pessoal? Toda a história de vocês aí, né, o que você achou dessa história. Estarei lendo, estarei dando um joinha e cumprimentando vocês aí na guia de comentários. Um abraço então, pessoal, e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!